Fantástico foi a El Salvador, país da América Central, que acaba de reeleger Nayib Bukele para a presidência, com mais de 80% dos votos, e está chamando a atenção do mundo por causa de um plano controverso de combate ao crime. Uma das ações e símbolo do governo é a criação de uma mega prisão de segurança máxima, com capacidade para 40 mil detentos. Álvaro Pereira Júnior está aqui conosco. Ele e o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues acabaram de voltar lá de El Salvador. Álvaro, bem-vindo, boa noite. Queria que você dividisse conosco suas impressões, o que nós vamos ver nessa reportagem especial. Oi, Maju, oi, Poli, boa noite para todo mundo. A gente vai ver um país que, de fato, extinguiu a violência. Eu nunca tinha visto nada parecido. Já tive em outros lugares da América Central, perigosos, em que a gente precisa estar sempre atento, e lá em El Salvador a tranquilidade é total. A questão é, qual é o preço dessa segurança? O preço é bloquear quase completamente os direitos humanos. E assim um país pequenininho, que é do tamanho do Sergipe, que tem o PIB equivalente ao do Ceará, 25% do PIB vem dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, ou seja, é um país pequeno e pobre, podia estar passando despercebido, mas não está. Está no centro do noticiário e atraiu a atenção aqui do Fantástico. É isso, obrigada, Álvaro. Então vamos conferir a reportagem especial de hoje. Las espinas que te punzaron, perdónale, Senhor. Esta é a colônia Montreal, um bairro humilde como muitos na cidade de São Salvador. Casa simples, gente simples, ruas de terra e muitas ladeiras, típicas de um país que se construiu à beira de vulcões. Mas nem as longas subidas detêm esses fiéis, que seguem na peregrinação, relembrando a Via Crucis de Jesus. A gente está na Quaresma e nessa época do ano, no mundo inteiro, cristãos, nesse caso católicos, saem às ruas de suas cidades em procissões, até a Semana Santa. Aqui em El Salvador não é diferente. A diferença é que em anos passados, talvez, essas pessoas não conseguissem sair de casa para rezar com tanta tranquilidade. Agora está muito tranquilo, inclusive nós freiras estamos saindo à noite para acompanhar as pessoas e as atividades da igreja. El Salvador vive tempos de paz. Medidas extremas do governo encurralaram o crime. As forças de segurança prendem e prendem. A população respira aliviada, mas nem todas as famílias estão felizes. Minha esposa me avisou de madrugada que a polícia tinha levado meus 2 filhos menores, de 15 e 17 anos. Como é que meus filhos vieram ser um grande delinquente? Cercaram minha casa como se eles fossem grandes delinquentes. Os meninos estavam dormindo. Um deles tinha deixado a lição de casa em cima da mesa da sala. 1 hora depois, prenderam meu filho mais velho, de 24 anos, no hospital, acompanhando o parto da mulher. A mesma patrulha que ajudou a gente, levando o casal para a maternidade, acabou prendendo meu filho. As pessoas em casa podem estar pensando, todo pai, toda mãe acham que seus filhos são inocentes. Por que os seus são inocentes mesmo? Os 3 moravam aqui. Estudavam e trabalhavam o dia todo. No fim de semana me ajudavam no cultivo de feijão e milho. Nem tinham tempo de andar por aí vadiando. Desde os anos 90, El Salvador vivia sob o controle de gigantescas facções criminosas, chamadas em espanhol de maras ou pandilhas. São como corporações do crime, de tão poderosas. De um lado, a Mara Salvatrucha, também conhecida por MS-13. Do outro, seus inimigos mortais, a Barrio 18, Bairro 18. As facções surgem como grupos juvenis em comunidades urbanas e na década de 90 são alimentadas pela deportação de salvadorenhos pelos Estados Unidos. Muitos eram condenados lá, lideravam quadrilhas, mas quando são devolvidos para cá, ficam livres. E aqui encontram jovens excluídos da sociedade, dispostos a atuar em bandos. Ao contrário de outras facções da América Latina, as de El Salvador não dão prioridade para o tráfico de drogas. As maras salvadorenhas vivem principalmente de extorsão. É aquele esquema, ou paga ou a gente toca fogo na sua empresa, ou paga ou a gente te mata. Vale para grandes firmas, para o comércio, para feirantes
E vale até para as cozinheiras de pupusas, as massas recheadas, que são o prato mais típico de El Salvador. A dona Noemi estava vendendo ali perto da procissão. Sobre a segurança, tudo bem. Hoje em dia está tudo bem, mas nós passávamos muito nervoso. A pressão da vida era tanta que a gente ficava até doente. A época em que brotaram as facções, os anos 90, eram de esperança para El Salvador. Tinha terminado uma guerra civil de 13 anos, em que 75 mil pessoas morreram e milhões deixaram o país. Mas quando a paz política finalmente veio, o crime organizado disparou. Isso poderia ter sido resolvido antes de as quadrilhas se organizarem tanto, mas ninguém ligava. Aí, quando finalmente as autoridades agiram, foi da pior maneira possível. As gangues se matavam e matavam quem surgisse no caminho, num combate por território. Quem tinha mais território podia extorquir mais. E sucessivos governos de direita e de esquerda prometiam jogo duro contra as gangues. Pelo menos desde 2003 tem essa história de um presidente aplicar políticas repressivas, de pulso firme, de guerra contra as facções, com um discurso do bem contra o mal. O auge da violência das quadrilhas foi em 2015. 107 homicídios para cada 100 mil habitantes. Como comparação, no Brasil, que também é muito violento, esse número fica hoje em torno de 20. E assim, El Salvador foi se transformando no lugar mais perigoso do mundo. Até que este homem surgiu, um jovem, então de esquerda, herdeiro de ricos imigrantes palestinos. Nayib Bukele é o nome. Antes de entrar na política, era publicitário. Herdou a agência do pai. E foi nessa agência que ele logo descobriu a mágica do marketing político. Meus pais me ensinaram que com esforço e dedicação se logran as metas. Sempre sem gravata e de boné para trás, começou na política em 2012, como prefeito de uma cidade pequena. Depois assumiu a capital. Foi se distanciando muito do passado esquerdista. Criou seu próprio partido, o Nuevas Ideas, Novas Ideias, com linguagem jovem, controle minucioso das redes sociais e um discurso de combate total ao crime. Foi eleito presidente de El Salvador em 2019. Nayib Bukele tinha 37 anos. Como publicitário, ele entendeu muito rápido que a mensagem de comunicação é mais importante até do que ações concretas. E se acontece algum problema, isso se resolve com mais marketing e mais publicidade. Nos primeiros 2 anos de governo, sem que os especialistas entendessem direito como e por quê, os homicídios caíram pela metade. O jornal digital onde Gabriel trabalha investigou o fenômeno. Encontrou gravações e documentos comprometedores. Descobrimos que, desde quando era prefeito da capital, Bukele fazia acordos secretos com as facções. Mas tudo mudou em março de 2022. Se havia acordos com as quadrilhas, algo deu errado. Em 3 dias, um total de 87 assassinatos cometidos por facções. Um banho de sangue nunca visto. O presidente Bukele agiu rápido. Nada de negociação com as quadrilhas. Foi decretado um estado de exceção. Era para durar 1 mês. Já está durando 2 anos. Temos um regime de exceção que nos permite ter ferramentas que não tínhamos antes para combater a delinquência. No regime de exceção, são suspensos direitos e garantias em vários pontos. Os critérios para capturar suspeitos, o tempo que a pessoa pode ficar presa, agora é indefinido, o acesso do preso a um advogado e os julgamentos que passaram a ser coletivos. Dezenas, às vezes centenas de presos julgados ao mesmo tempo. É tanta gente que muitas vezes nem cabe no prédio, eles fazem pela internet. Não tem como analisar caso a caso, entrar nos detalhes. Então o juiz chega, dá uma geral na situação e solta as sentenças. Bukele fez uma campanha maciça nas mídias sociais para dizer que nós, que criticamos esses métodos e essas políticas, estamos defendendo os delinquentes, como se fosse preciso escolher entre os direitos humanos e a segurança dos cidadãos. Mas nem o mais ferrenho opositor de Nayib Bukele pode negar. El Salvador hoje é outro país. No bairro Simples, onde acompanhamos uma procissão e que era controlado pela Mara Salvatrucha, as mudanças são evidentes.
Aqui era uma zona muito perigosa. Não dava para andar à noite, porque logo vinham perguntar o que a gente estava fazendo. Os jovens estão saindo mais de casa e se envolvendo não com coisas ruins, mas com as coisas de Deus. E assim, apesar da desigualdade extrema, apesar da economia que cresce muito pouco, apesar da pobreza que ainda domina El Salvador, a taxa de assassinatos, segundo o governo, caiu de 107, aquele número apavorante de 2015, para 2,4 em cada 100 mil habitantes. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. A ponto de atrair americanos e canadenses, interessados na segurança, nas ondas e no uso de dinheiro virtual. Em El Salvador, que está dolarizado desde 2001, uma dessas moedas virtuais agora também é moeda corrente, por ordem de Bukele. Mas nas ruas, no dia a dia, a inovação não pegou. Então, como é que se paga na feira? Já nessa praia específica, um point de surf, os gringos adoram a novidade. O americano Aaron está organizando a mudança para cá. Eu comecei a prestar atenção em El Salvador há uns 2 anos e meio, quando Bukele prendeu os membros de quadrilhas. Aí eu pensei, isso é para valer. No entanto, longe das praias turísticas, muitos salvadorenhos se perguntam qual o preço dessa segurança. Porque o regime de exceção reduziu a violência, mas também abalou milhares de famílias. Depois da procissão que nós filmamos, essa senhora resumiu. A segurança melhorou muito. Nossos parentes de outros bairros conseguem nos visitar e nós podemos sair para visitar a família. Mas também sabemos que pessoas talvez inocentes estão pagando pelo que não fizeram. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. O regime de exceção é tão duro que uma pessoa pode ser presa por qualquer banalidade. Tipo, ficar nervoso na abordagem policial, ter tatuagens, mesmo que não sejam das facções, ser delatado no Disque Denúncia. Praticar agrupações ilícitas, uma expressão genérica que pode significar qualquer coisa. Uma vez levado, o cidadão desaparece no sistema prisional e sobra para a família tentar encontrar. Meu filho está preso há 1 ano e hoje vim tentar falar com o defensor público para ver se me dão alguma informação. Como os presos são pobres, não podem pagar advogado. Na defensoria pública, os parentes madrugam na fila. Meu filho está na cadeia há 2 anos, não tem antecedentes criminais. Simplesmente o levaram sem dizer por quê. Não posso mais viver sem ele, ele trabalha, me ajuda nas contas de casa. A gente vem há vários dias tentar falar com o advogado que pegou o caso do meu marido, mas ele nunca está. Agora deram uma data em março, que vai ser o turno desse advogado. Uma saída é procurar organizações de ajuda jurídica. A prisão do meu filho foi um abuso de autoridade. Um jovem de 23 anos, trabalhador, empreendedor, foi parado pela polícia na rua e o levaram porque tinha tatuagens, mas são artísticas. As tatuagens são 2 rosas, com os nomes dos filhos. Eu tenho os diplomas dos cursos de mecânico de máquinas que ele fazia. Tenho um abaixo-assinado dos vizinhos dizendo que ele é trabalhador. E uma carta do chefe dele elogiando que era um moço ético e dedicado. É tanta gente presa que o governo inaugurou no ano passado a maior penitenciária do mundo, o Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT. Nossa equipe se deslocou até lá, a 1 hora da capital. Mas... Mesmo para passar é necessário um permisso? Igual. Acho que eles vão expulsar a gente. De onde poderíamos gravar? Na carretera. Não é que não pode entrar no CECOT, o Presídio de Segurança Máxima. Não pode nem chegar perto. Faltam 1.600 metros, já tem um bloqueio. De acordo com o governo, é o presídio que tem os criminosos mais perigosos do país. Estamos há semanas negociando com o governo de El Salvador. A nossa entrada não foi liberada. E agora os policiais não deixam nem a gente passar na estrada. Para mostrar como é lá dentro, a presidência divulga vídeos de ação. Homens tatuados dos pés à cabeça, como é regra nas facções.
Todos estão carecas. Só saem das celas meia hora por dia. Não podem usar talheres nem colchões. Eles se deitam diretamente em chapas de metal. A capacidade é para 40 mil presos. Estima-se que 4 mil estejam hoje no Secote. Por ironia, um mega presídio para o crime organizado é a cadeia com melhores condições do país. Tudo novo, 3 refeições por dia. Já as pessoas comuns, que são presas por qualquer bobagem, essas vão para os presídios antigos, muitos deles mal cuidados e com superlotação. Nós deixamos o pacote com comida e roupas na porta da cadeia para ser entregue para o meu marido preso. Mas a gente não sabe se chega mesmo para ele. O rapaz se chama Roberto Carlos, em homenagem ao cantor. A esposa e a mãe não sabem nem se o jovem está vivo. Uma vez saiu uma lista de pessoas que tinham morrido na cadeia e o nome do meu marido estava lá. Só que eu fui até o IML e o corpo não estava, então talvez tenha sido alguma confusão. Não há visitas, não há contato com o preso. Em muitos casos se passam meses sem acusação formal. Como uma democracia aprova um sistema tão implacável, para muitos desumano e por tanto tempo? Para entender, vamos voltar 3 anos, quando o presidente declarou guerra aos opositores. A escalada autoritária do presidente Nayib Bukele tem uma data-chave: 9 de fevereiro de 2020. Bukele estava na presidência fazia 8 meses e vinha tentando aprovar um empréstimo de cerca de 550 milhões de reais para um grande plano de segurança. Só que a Assembleia era dominada pela oposição, então o empréstimo nunca passava. Até que um dia Bukele perdeu a paciência, convocou uma sessão extraordinária um domingo e convocou também os seus apoiadores para ficarem aqui fora pressionando os deputados. No dia apareceu o exército e apareceu a polícia, que invadiram a Assembleia. Bukele entrou e ficou em silêncio, rezando. Minutos depois ele saiu e disse para a multidão de apoiadores que tinha conversado com Deus. Deus teria pedido paciência. E aí, depois de chamar os deputados de sem vergonhas, o presidente ameaçou. Agora eles sabem que se quisermos apertar o botão, apertamos o botão. Que botão era esse? Os salvadorenhos foram saber nos meses seguintes. Um ano depois, o povo elegeu uma nova Assembleia, agora submissa ao presidente. O parlamento confirmou o empréstimo para fazer o plano de segurança. E com o apoio dos deputados, Bukele demitiu o procurador-geral e juízes da Corte Suprema. Botou amigos no lugar. Ele foi controlando as instituições. Já tinha o executivo, aí tomou a Assembleia e tirou os contrapesos do tribunal. Por isso que 2 anos depois, o caminho estava aberto para o regime de exceção. Mas até quando? Fomos perguntar para o governo. Essa aqui é a entrada do ministério. Já tem uma foto gigante do próprio ministro. E lá na frente tem outra do presidente Bukele. Só vamos desativar o regime de exceção quando capturarmos o último membro de facções. Se houver 10, 100 ou 1000 soltos, o regime vai continuar. Qual a porcentagem de quadrilheiros que ainda estão soltos? Que aún estão livres. Uns 25 ou 30%. El Salvador tem 6 milhões e 300 mil habitantes. Desde que começou o regime de exceção, 78 mil pessoas foram presas. É a maior porcentagem de encarceramento do mundo. Dessas 78 mil, os ativistas de direitos humanos estimam que pelo menos 21 mil sejam inocentes. O senhor vem dizendo que a prisão de inocentes é um dano colateral, mas se o judiciário estivesse funcionando normalmente, sem o regime de exceção, esses danos não seriam menores? Não se deve satanizar o regime de exceção. Quem faz isso são as elites globalistas. Claro que qualquer polícia às vezes prende inocentes. A presença do presidente Bukele. Para se manter a segurança, é essencial que o presidente seja Bukele. Nós estamos mudando as leis para blindar El Salvador contra o crime organizado. Eu não queria estar na pele de outro presidente que entrasse e dissesse: "Ai, coitadinhos dos assassinos, já passaram tempos demais presos, o cérebro deles mudou, não são mais criminosos."
Acontece que nós, salvadorenhos, não queremos mais bandidos nas nossas ruas. Porque já não queremos assassinos seriales em nossas calles. A queda na violência fez de Bukele um dos políticos mais populares do mundo. Ele acaba de ser reeleito, o que era proibido pela Constituição, mas os juízes parceiros trataram de permitir. Garantiu mais 5 anos no poder e declarou vitória antes mesmo de as urnas serem abertas. Hemos ganado a presidência da República por segunda vez, com mais del 85% de los votos. Enquanto Bukele celebra, a dona Blanca e o senhor Francisco estão com os 3 filhos presos. Dona Carmen não sabe nem se o filho está vivo na cadeia. E o filho da senhora, Cone, foi detido porque tinha 2 tatuagens de rosas no peito. Em nenhum desses casos existe uma acusação concreta, só a famigerada agrupação ilícita. O problema da violência pode ser resolvido de um jeito mais democrático. Isso pode ser mais lento, gerar discussões, mas respeita os direitos das pessoas. E as organizações de direitos humanos fazem um alerta. Os pobres eram vítimas das quadrilhas. Agora, com o regime de exceção, são vítimas do Estado. Com tantas pessoas na cadeia, muitas crianças estão crescendo sem pai, sem mãe. Se o governo não implantar programas sociais duradouros, se ficar só na repressão, esses jovens vão ser recrutados por novas organizações criminosas. Porque os problemas de base continuam. São econômicos, políticos, sociais e culturais. Tão devota quanto pobre, a população das comunidades de El Salvador reza para que a violência não volte. E que, para o país se manter calmo, tantas famílias humildes não precisem mais sofrer tanto. Perdónale, Senhor.